trabalham amanhã? Quantos trabalham amanhã? Vai amanhã? Quantos tem aula amanhã? Aula amanhã? Quantos estão à toa amanhã? Eu estou à toa. Dessas coisas você não fala. Eu não trabalho fora, mas vou trabalhar em casa. Isso também, cara. Eu vou fazer bastante coisa em casa. É porque eu estou de férias, pastor, por isso. Não xinga. Mas tá certo, tá certo. Eu quero dar sequência a vocês àquilo que nós conversamos com respeito à palavra de Deus. Nós estivemos falando no sábado pela manhã com respeito às virgens que buscariam o reino de Deus, e ontem à noite nós falamos, quem se lembra? O filho pródigo, daquele que retorna para a casa do Senhor. Eu confesso para vocês que hoje, ao ir para Belo Horizonte, eu peguei quase 3 horas de trânsito. O ideal, o certo era 1h30 para eu chegar lá. Eu saí 8h30 da manhã e cheguei lá meio-dia. Foi bem corrido por conta de trânsito, deixa na estrada, e Deus abençoou que foi um acidente sem vítimas. Amém. Mas eu fiquei me perguntando, o que eu poderia falar para a igreja hoje? Será que eu poderia trabalhar um tema um pouco mais profundo a respeito do reino de Deus? Eu poderia trabalhar um tema um pouco mais tranquilo, que depende muito do público. Eu estou conhecendo vocês agora. E quando eu estava tentando ver o trecho da Bíblia, me lembra sobre principalmente a questão da mudança que a palavra do Senhor nos acomete. Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas eu vim de uma família em que meu pai era ateísta. O que é ateísta? Alguém que é ateu, que não acredita em Deus. E isso fez com que a nossa casa sofresse muito em relação a isso. E eu vou contar um pouquinho ao longo da semana da minha história de vida para vocês. Eu estou com 33 anos de idade e eu já estou no meu 11º ano de ministério. Eu fui muito novo para o seminário. Adriano, não sei se te contaram, mas o pastor da igreja adventista faz assim, tem que fazer uma graduação, uma faculdade. Nós temos seminários dentro do Brasil, que são faculdades que têm bacharelado, e eu fui para uma faculdade dessa com 17 anos de idade. Novinho. Só que meu pai, sendo ateísta, e pode você não acreditar, mas a gente veio de uma família muito pobre. Eu nasci numa cidade chamada Coronel Fabriciano, que fica aqui em Minas Gerais. Subindo aqui pelo Horizonte, chega lá. Nasci num barraquinho velho. Um barraquinho tão velho que a minha família fazia piada que quando o sol entrava a gente ia sair. Nós nunca tivemos nada. Nossa família foi muito humilde, mas eu me recordo que com 4 para 5 anos de idade, meu pai comprou um Fusca velho. Mais velho que a gente brincava, que era o carro dos Simpsons, dos Flintstones. Quando você entrava, você viu o chão do asfalto, estava tudo enferrujado. O carro era prático, cabia 5, era um volante 4 empurrando, gente, era uma maravilha. Tá velho. Mas a minha avó materna, aliás, a minha avó paterna, ela sempre foi muito estudante da Bíblia. E pasmo de vocês, a minha avó aprendeu a ler na Bíblia, pela Bíblia. Né? Só que meu pai, por algum motivo, na década de 70, decidiu se tornar ateísta. E por se tornar ateísta, ele julgou bem claro para a gente. Uma família humilde, ele fez uma poupança forçada, para que quando os filhos chegassem à idade adulta, ele daria para nós o que ele não teve. Meu pai não teve curso superior. E aí, quando veio 16 anos de idade, eu fiz vestibular exatamente para essa cidade, para cursar aqui a faculdade. E também fiz vestibular para Belo Horizonte, a UFMG. Passei nas duas. Amém. Mas eu senti um aperto no peito com 16 para 17 anos de idade. A minha avó já me levava para a igreja. Eu batizei muito cedo, pode ser com 8 anos. Meu pai nunca me pegou no braço e me levou na igreja, minha avó fazia. Isso teve um conflito muito grande lá em casa em virtude disso. Porque eu queria estudar a Bíblia, meu pai queria ver jogo. E uma pessoa que torce muito bem pro seu time, ela não apenas assiste, ela faz o quê? Ela grita, ela xinga, não fica no ambiente, Eu me lembro com 17 anos, eu falei com meu pai assim, pai,
eu ia decidir qual a minha faculdade. E estava orgulhoso que o filho tinha passado engenharia na Federal de Minas Gerais. E quando eu falei para ele que queria fazer teologia, ele falou assim: eu te pago qualquer curso, teologia não. Teologia não. E ele olhou para mim com desdém, ele falou assim: você quer virar padre? Porque na cabeça dele, teologia se fazia para o seminário paroquial. E a história que eu vou contar para vocês hoje lembra muito a minha, porque eu fui fazer a faculdade de teologia sem ter R$1 no bolso e sem conhecer a cidade. Foi quando eu fiz na Bahia, na cidade de Cachoeira. Conheço demais. Alguém mais conhece Cachoeira? Não? Não perder nada, tá? Pois é. Não me faça falar mais. Nem que lugar parecido. Mas sabe o que meu pai fez com o dinheiro da minha faculdade? Ele comprou um carro pro meu irmão. Imagina a raiva que está no coração. Eu fiquei com ódio dele os 2 anos. Sério. Imagina o dinheiro todo que você tem para a faculdade. Eu tive que trabalhar, irmãos. Tirando leite de vaca, limpando fezes de curral. Sabendo que meu irmão estava no bem bom, uma faculdade paga, com um carro de garagem. Eu fiquei me questionando para Deus. Falei: Deus, você queria realmente isso para mim? Porque a princípio eu iria para uma faculdade federal, iria me formar num bom curso. Vocês têm um foco aqui, vocês sabem. Faculdade federal é referência. Pega os meninos desses daí que querem fazer faculdade. Querem fazer faculdade aonde? Federal. A federal é referência. Eu fiquei me questionando e perguntando: Deus, para onde você quer me levar? Para onde você quer me levar? E sabe, me chama a atenção essa história, porque na minha cabeça eu tinha levado uma rasteira de Deus. Porque olha a conta aqui, ó, para vocês terem ideia. Eu nunca tinha saído do estado de Minas Gerais. Eu saí com 17 anos, família pobre, não tinha roupa para viajar. A minha mãe botou dentro do ônibus, gente. Vocês não têm ideia da falta de noção na hora. Eu lembro que minha mãe me botou fugir, porque meu pai queria me pegar, me bater. Falou: você está sendo expulso de casa, porque você está fazendo isso, isso e isso. Eu fui expulso de casa por poder honrar a Deus. Eu fui expulso de casa por causa disso. E eu passei muita vergonha, porque eu saí de Ipatinga, onde eu morava, e fui para a Feira de Santana. Eu nunca tinha pegado um cartão de banco na minha vida. Hoje em dia, é digital, você tem um cartão que chega pelo correio, um cartão por aproximação. Na minha época não tinha nada disso. Ah? Não, tinha Pix não, né? Não, agora não é. Na minha época, irmão, você tinha um TIM Beta e ficava feliz quando ganhava, que era 25 centavos de ligação. Internet de escada. Vocês não fazem nem ideia do que é isso. Quantos anos vocês? Vocês não fazem ideia. Não fazem nem ideia. TV de tudo, então vocês nem imaginam o que é. Porque vocês imaginam que vocês moram em Ouro Preto, né? Aqui no Gino Museu vai ter TV de tudo, é verdade. Já nós somos lá hoje, tem uma. É, né? Uma televisão grandona. Uma delas eu tive. O sério da questão é o seguinte: eu questionei a Deus porque a partir do momento que eu ouvi aquilo que Deus queria para mim, ao invés de eu ser abençoado para o contexto do mundo, eu estava indo por um caminho ruim. Eu me lembro até engraçado de fato essa história. Eu não tinha cartão na mão, a Adriana foi para a Feira de Santana, eu tinha que tirar dinheiro, porque eu gastei parte dele viajando, era 24 horas de viagem ônibus. Peguei parte do dinheiro, gastei, eu tinha que ir no caixa eletrônico. Eu nunca tinha entrado no banco na minha vida. E sabe o que era pior? Domingo. O que é que tem domingo no banco, gente? O que é que tem domingo no banco, pessoal? Nada. Pois eu entrei sozinho, tentei mexer no caixa do banco, a minha mãe colocou medo: não erra, se você errar, o cartão bloqueia, você faz o quê?
cheguei, parará. Sabe o que eu fiz? Eu sentei e chorei. Chorei muito. Porque eu fiquei me questionando, para que Deus me trouxe daqui para passar vergonha? E eu orei a Deus e falei assim, Senhor, que entra uma pessoa honesta aqui. Entra uma pessoa honesta nesse banco que saiba tirar dinheiro para mim. Porque, querido, não se tem medo de pedir ajuda para alguém, então. Eu termino de orar e aparece alguém. Eu penso assim, agora Deus está me abençoando. Mas quando eu vejo a pessoa tentando entrar, uma dificuldade para entrar no banco, eu não vejo um pé, eu vejo uma bengala. Tem uma senhora se arrastando no banco, indo devagar. Eu falei, Deus, eu fui honesta. Eu lembro dessa oração como se fosse ontem, olha o erro que eu cometi. Eu falei assim, Deus, eu queria honesto, mas podia ser novo. Olha a minha oração. Para piorar a situação, aquela mulher começa a tirar dinheiro com vergonha dela, porque, poxa, eu tinha 17 anos, a mulher tinha uns 80. Quem é que tinha que saber mexer com o eletrônico? Eu. Para piorar a situação, aquela mulher olha para mim e pergunta assim, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Sabe o sentimento que eu senti, e hoje eu sinto graça disso, na hora que essa pessoa me pediu ajuda? Eu me senti inútil, eu me senti inválido, eu senti que eu precisava imediatamente tirar o dinheiro e pegar o primeiro ônibus para voltar para casa. Para dizer bem a verdade, irmãos, se a gente parar para pensar para a minha estrutura familiar, era um projeto falido e Deus mudou a minha história. Agora, se eu tivesse desistido naquele primeiro dia, é bem provável que eu não teria conhecido nenhum de vocês. Mas se eu tivesse desistido naquele dia, eu não conheceria minha esposa, pela qual eu sou muito feliz convivendo com ela. Minha esposa há 14 anos. Amém. Mas a vontade mesmo era de parar. Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia. Um outro personagem também teve vontade de parar. Abra sua Bíblia, por favor, em Jonas. Abra sua Bíblia em Jonas. Quero ver quem é fera para achar Jonas aí. Quem abre Jonas na Bíblia, né? Quem é? Conhece a história? Eu quero ver quem vai achar Jonas na Bíblia. O outro foi esperto, foi logo pro celular. Não vou achar no celular. Acharam Jonas aí? Irmãos, Jonas, vou ajudar. Fica antes de Obadias. Acharam aí? Jonas? Acha Jonas aí. Agora, se Edilson não achar Jonas, eu vou falar que tá perdido mesmo. Jonas, falei que ia terminar 8h30, já vou descumprir minha palavra, misericórdia. A Zandeira falou para mim que está de férias, então eu vou avançar. Jonas, capítulo 1, eu quero continuar com você a partir do verso 1, tá? Jonas, capítulo 1, verso 1, tá bom? Você consegue achar aqui por aí? Bota aqui no escuro. Jonas, capítulo 1, verso 1. Vou contar uma história conhecida, mas pode ser que o outro ainda não a conheça, tá? Jonas capítulo 1, verso 1. E se você acha que a minha história parou por aqui, ela está só começando. Durante a semana eu quero conversar com vocês sobre como eu tive encontro com Deus, sobre como eu conheci minha esposa, sobre como meu pai teve uma mudança de vida. Então não perca os próximos capítulos, tá bom? Mas a partir de amanhã. Capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Para aí e fica comigo aqui, deixa a Bíblia aberta. Deixa eu contextualizar para vocês.
era Jonas? Jonas era um profeta do Senhor. Jonas era um homem que era orientado por Deus naquela época para instruir as pessoas ao caminho certo. Qual era o tempo que Jonas vivia? Jonas viveu entre os anos de 800 a 1000 antes de Cristo. Melhor, 1000 ou 800 antes de Cristo. Jonas é um personagem fictício, pastor? Não. Jonas é um personagem real. Como que eu sei disso? Porque papiros, principalmente manuscritos do Mar Morto, citam a pessoa de Jonas. Tudo bem? Então vamos lá, vocês estão comigo? Quem era Jonas? Jonas era um profeta. E por ser um profeta, ele estava vivendo em um tempo em que havia grande movimento de paganismo dentre os povos. E dentre isso estava a cidade de Nínive, que para a época era de uma das maiores cidades que existia. Só que era uma cidade que estava corrompida. E naquela cidade tinha filhos de Deus. E naquela cidade tinha pessoas, pasmem vocês, que estavam de forma genuína, verdadeira, adorando o paganismo. E o que é o paganismo? É toda a simbologia de adoração que não é, entenda bem, que não é para a pessoa de Deus ou para a sua trindade. Que é a trindade, quem se lembra? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qualquer outro tipo de adoração que foge é considerada paganismo. Tudo bem? E eu não estou aqui falando de religiões. Eu estou falando do paganismo. Se você pegar e dar um Google no dicionário, a resposta vai ser essa. Tá bom? Por que Deus queria enviar Jonas? O texto explica. Jonas, o livro de Jonas diz que Nínive estava vivendo um processo tão pagão que estava a ponto de incomodar a Deus. E eu vou explicar para vocês qual é o ritual de Jonas para aquela época. Adriano, era muito comum naquela época os filhos, para obterem graças diante dos deuses, sacrificarem seus próprios filhos. Era muito comum isso acontecer. Era muito comum também naquela época ter tipos de prostitutas cultuais. Como funcionava isso? Quando havia período de seca, esses sacerdotes pagãos orientavam que houvesse relações sexuais em praça pública, porque eles acreditavam que isso agradaria aos deuses para a chuva cair. Então a situação estava nesse ponto. Uma orgia total, problemas, uma falta de consenso familiar. E a Bíblia fala para Jonas poder ir. Mas qual que era o problema de Nínive? Qualquer homem que se dispusesse a desafiar o paganismo, acometeria dele ser morto. Então, por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque ele tinha o quê? Medo. Irmãos, quem de vocês não teria medo de ir para um lugar perigoso? Esse cidadão irmão fez andar no Brasil com medo hoje. E botou nos lugares fechados, umas valas, azul apertando. Eu falei, meu irmão, eu trabalho no Rio de Janeiro, eu sei como é que é esse negócio. Ele falou, não, pastor, aqui é diferente. Eu falei, graças a Deus. Mas você percebe que o medo dele é natural? Aí, a continuação da história diz, Jonas se dispôs, mas ele se dispôs a quê no verso 3? A Bíblia fala assim, Jonas se dispôs, vírgula, para quê? Para fugir da presença do Senhor. De onde? Da presença do Senhor. Da presença do Senhor. E ele foi para Tarsis, e tendo descido a Jope, e lembra Tarsis, não sei se você lembra da história de um camarada chamado Saulo de... Ligou? Foi para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis. Para qual motivo? Para pregar?
Não. Para quê? Para fugir. Longe da presença do Senhor. Longe da presença do Senhor. Mas o verso 4 diz: o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de quê, gente? Despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a quem? Ao seu Deus. Lembra que eu falei que Nínive qual era a religião oficial? Paganismo. Cada um clamando ao seu Deus, e lançavam no mar a carne que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. O que ele estava fazendo? O trem lá fora pegando fogo, quer dizer, pegando água, né? E ele lá dentro dormindo. Mas a história não ficou assim não. Verso 6: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que você tem? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E no verso 7 continua: dizíamos aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. A sorte foi para quem? O escolhido. O homem sortudo, né? O homem sortudo. E no verso 8 então disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é sua? De onde vem? Qual é a sua terra? E de que povo é você? E Jonas respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. Sabe o que me chamou a atenção? Apesar daqueles homens adorarem o paganismo, no verso 10 a Bíblia conta que aqueles homens ficaram possuídos de grande medo. Apesar de adorarem aos deuses, a quem aqueles homens temiam? Ao Senhor. Apesar de adorarem o paganismo, para quem aqueles homens temiam? Ao Senhor. E ele dizia: por que você fez isso? Pois sabia que os homens, que ele fugia da presença do Senhor, o que havia declarado. E no verso 11 diz: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar está se tornando cada vez mais tempestuoso. E no verso 12 respondeu-lhes: tomai-me e lançai no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Para aqui um pouco, olha aqui para mim, irmãos. Por que Jonas falou para lançarem ele ao mar? Porque ele era o problema. Agora, sabe o que me chama a atenção aqui? Como é que é o seu nome? Esther. Sabe o que me chama a atenção aqui? A gente sabe que na continuação o grande peixe engole Jonas. Mas até este verso, o próprio Jonas não sabia que seria engolido por um peixe. A cabeça de Jonas, se jogasse ele ao mar, o que aconteceria com ele? Morreria. Nem mata. Você entende que pelo fato de se afastar de Deus, Jonas pediu para si praticamente a morte? Mas Deus é tão maravilhoso que no verso 13, os homens tentando remar para alcançar a terra, não conseguiam, o mar se tornando cada vez mais tempestuoso. E no verso 14, olha o que me chama a atenção: antes eles clamaram aos deuses, agora para quem eles estão clamando? Ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida desse homem, não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Você percebeu que no momento que o negócio ficou apertado, os anjos paganistas, ou melhor, pagãos, estavam adorando quem? O Senhor. E levantaram, no verso 15, Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios a quem? Ao Senhor. E fizeram o quê? Votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e
3 noites e vendo o peixe. Sabe o que essa história nos ensina? Quando Deus manda, quando Deus orienta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente, quando Deus manda a gente fazer, a gente tem receio. Quando eu pego a Bíblia Sagrada fala para mim, Lucas, a palavra do Senhor é clara. Lembra-te do dia de quê? De quê? Sábado. Sábado, está lá. Aí você fala assim para mim, não, mas hoje está se guardando todo dia, mas o que a Bíblia fala? Sábado. E a Bíblia está dizendo é o que Deus orienta. Então o que Deus orienta, meus irmãos? Sábado. E a gente insiste em guardar dia que não pode. Aí Deus chega para mim e fala assim, Lucas, você, para cultivar o seu corpo, você não pode comer determinados tipos de alimentos. Aí eu falo assim, mas Deus, mas Senhor, eu falo até baixo. É gostoso. É bom, gente, eu não comia gostoso? Já comi. A única sincera dessa igreja, tá vendo? Mas não gosto, não. Essa, rapaz. É que nenhuma pessoa uma vez falou para mim assim, pastor, eu me tornei vegetariano, não gosto mais de carne. Isso é um falso. Não gosta de carne. Vai me dizer, não gosta que tem lá na chapa, assim, a gordurinha deve ter. Mas gente que a Bíblia orienta pra gente, que pode ou não carne de porco? Não. Então pra que eu vou seguir aquilo do contrário? Mas sabe o que me chama a atenção de Jonas? Quando Deus escolhe um homem ou uma mulher para ser o seu servo, ainda que ele vai para um caminho torto, Deus continua abençoando. Amém. Sabe como eu sei disso? A Bíblia conta que Deus mandou Jonas para onde? Nínive. E Jonas foi para onde? Tarsis. Ele ia para Tarsis. Qual meio de transporte ele levou para Tarsis? O barco. Quem estava dentro do barco com Jonas? Marinheiros. Quando Jonas entrou no barco, aqueles marinheiros acreditavam em quem? Os deuses pagãos. Outros deuses. Quando Jonas pulou do barco, aqueles marinheiros acreditavam em quem? Deus. Pergunto a vocês, Deus não realizou o propósito de Jonas mesmo na fuga dele? Sim. Você já tinha pensado nisso? Porque a gente só olha para o peixe, a gente só olha para o problema, a gente só olha para o milagre. Então, eu vou dizer para você o seguinte: não adianta a gente fugir do propósito de Deus, porque Ele sempre há de cumprir a sua vontade. Amém. Mas, contudo, no entanto, todavia, porém, quando eu fujo da presença do Senhor e do seu propósito, sobrevém a mim consequências. Eu te pergunto, Jonas não teve medo dentro daquele peixe? Eu te pergunto, Jonas não teve medo daquela tempestade? A agonia dele foi tão forte que a orientação dos marinheiros para ele é o quê? Me joga onde? No mar. Pelo fato de desobedecer a Deus, Jonas já tinha desacreditado da própria vida. E sabe o que Deus orienta para mim hoje? A mesma coisa. Irmão, se Deus está pedindo ar, para que eu vou fazer o bem? Olha o que a palavra do Senhor diz para mim, Lucas. Você tem que ser marido de uma só Mulher. Vamos contar a história que acontece em 100% dos casos. Quando um homem procura uma nova mulher dentro do próprio casamento, eu te pergunto, dá certo? Não. Dá certo, gente? Não. Não. Quando um homem decide desobedecer a Deus, come aquilo que não é lícito, eu te pergunto, vai ter uma boa saúde? Não. Não. Sabe por que Deus orienta você e fala assim, ó, isso aqui você pode, isso aqui não? Porque Ele ama você. Ele quer o seu bem. Ele quer o melhor para você.
Entenda uma coisa, irmão, Deus não faz nenhuma ordem sem propósito. Por que Ele quer o Cauã aqui hoje? Porque se o Cauã não estivesse aqui, ele poderia ter seguido um caminho ruim. Por que Ele me quer aqui hoje? Irmãos, eu fui para uma situação em que eu falei com Deus assim, Deus, é provável que você não exista, porque antes de te obedecer, eu estava bem. E depois que eu te obedeci, eu fiquei na pior. Mas eu não imaginava quanto Deus poderia me abençoar ao seguir a Ele. Amém. E posso dizer para vocês, eu brinco muito com vocês, mas eu me sinto abençoado com vocês aqui. Amém. Me sinto abençoado com vocês aqui. Amém. Tudo isso eu vivi, eu posso hoje experimentar, porque lá atrás, apesar de querer muito desistir, decidi obedecer a Deus. Amém. Para você é a mesma coisa. A gente tem uma mania de achar que quem tem bens materiais é mais abençoado. Se você me perguntar 10, pastor, me dá 10 pessoas que têm bens e não é feliz, te dou 20, te dou 1000. Porque felicidade não está naquilo que você possui, felicidade está no Deus que você serve. Amém. Felicidade está no Deus que você serve. Amém. Felicidade não está em coisas, felicidade está no Senhor. Então, se Deus está mandando você ir, o que você tem que fazer? Vai. E Deus manda para você hoje, Igreja de Ouro Preto, tem mais compromisso. Nós temos pessoas para estudar a Bíblia. Deus está falando para você, de Ouro Preto. A gente tem que estar muito com o povo. Sabe por quê? Porque eu ouvi hoje assim, ó. Ai, pastor, eu estudo porque o meu líder disse que não é para fazer. Não é para fazer. Pessoal, Bíblia. Quer saber o que Deus tem para você? Bíblia. Quer saber qual é o plano de Deus para você? Bíblia. E eu estou falando placa de igreja não, tá? Você não ouviu falar aqui placa de igreja não, né, Adriano? Estou falando aqui, ó. Bíblia. Deus é tão bom que até quando Jonas fez aquilo que é errado, Deus transformou uma maldição em bênção. Amém. Ele pode fazer isso comigo e com você hoje também. Amém. De coração, que Deus abençoe você. Amém. E se Deus está mandando você ir, vai sem medo. Amém. Ai, pastor, se acontecer coisa ruim, vai acontecer. Eu precisei sair da minha casa para o meu pai conhecer a verdade do Evangelho. Eu terminei o primeiro capítulo da minha história de hoje. 5 capítulos eu vou contar para vocês. O primeiro foi assim, ó, meu pai me expulsou de casa. E eu esqueci na mesa a Bíblia. E ele pegou essa Bíblia, jogou na mesa, falou assim: por que você quer? O que esse menino quer aprender sobre Bíblia, sobre Evangelho? Minha mãe falou assim: pega e lê. Sabe o que meu pai fez? Pegou. 2 anos depois, eu fiquei sem pisar na minha casa 2 anos. 2 anos depois, a secretária da diretoria do seminário me chama. E quando a secretária da diretoria me chama, é coisa boa. Tem uma ligação na sua casa. Sabe o que veio na minha cabeça na hora? Falei, mãe, por que não me liga diretamente? Eu digo, mãe, quando eu atendi o telefone, era meu pai. Lucas, tudo bem? Eu estava com ódio dele. Porque me imagina só, você tem uma família que tem condição de te pagar uma faculdade, você está lá capinando o mato para poder pagar seu curso. Foi isso que eu fiz. E eu falei, o que você quer? Ele falou, eu tenho um convite para te fazer. Eu falei, o quê? Lembra do dia que você foi embora
aqui de casa, eu falei bem claramente para ele, lembro do dia que você me expulsou. Ele falou assim para mim, eu peguei sua Bíblia e li, e eu quero convidar você para o meu batismo. Amém. Meu pai começa. Se na vontade de Deus, meu irmão, pode acontecer qualquer coisa. A vontade de Deus permanece. Amém. De todo o meu coração, que Deus abençoe vocês. Amém. E se Deus está mandando Cauã, vai. Se Deus está mandando Adriana, vem. Eu já vi na minha vida Deus superar vontades humanas para cumprir a sua. Deixa eu orar com vocês. Feche os olhos. Nós vamos orar. E logo em seguida, sorteio. Me perdoe o horário, tá, irmãos? Me perdoe o horário. Vamos orar? Feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Bom Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, porque sabemos que independente da ação humana, a sua vontade sempre prevalece. Amém. Eu quero te pedir, Senhor, que a sua vontade seja manifesta para cada um dos que estão aqui hoje nesta igreja. Amém. Por favor, Senhor, nos abençoe. Nós vamos ter agora um momento de sorteio, um momento de recreação. Mas, Pai, que a nossa real vinda para cá seja para adorar o Teu nome. Amém, Senhor. Por favor, Senhor, nos abençoe. Que a despeito dos maus caminhos que nós tomamos decisão de seguir, que nós possamos honrar o Senhor. Amém. Seja conosco, nós choramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.